Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Hoje eu estou aqui com Flávia Durante, uma mulher que eu admiro muito pela história dela, por ela ser minha conterrânea também, ela ser aqui da Baixada Santista, e a gente vai conhecer um pouquinho a história de transição de carreira da Flávia. Solta a vinheta! Flávia Durante, que honra ter você aqui no canal do TIP. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Ludmila. Finalmente, né, a gente fazendo um trabalho juntas, a gente faz tempo aí se paquera para fazer alguma coisa juntas. Eu também admiro pra caramba o trabalho seu trabalho no Juice, na TIP, no marketing virtual. Então a gente está aí sempre se acompanhando há muito tempo. É muito bom a gente trocar com quem a gente admira, né? Então, eu tenho certeza que quem não conhece a Flávia, muita gente conhece, porque ela é, querendo ou não, há muito tempo, né, uma influencer aí de mercado. Mas quem não conhece a história da Flávia ainda, tenho certeza que vai sair daqui desse papo muito, muito fã dela, por tantas viradas e tantas oportunidades que ela descobriu aí ao longo da carreira. Flávia, você saiu da escola, eu sei que na sua época falavam que era colegial também, né? Saiu do colegial, com 16, 17 anos, a gente tem lá que decidir o que a gente quer fazer da nossa vida, né? Qual foi a sua decisão naquele momento? Eu sempre quis fazer, na verdade, sempre quis fazer jornalismo ou história ou cinema, né? Eu sempre fui uma criança meio nerd, né? Então eu sempre fui uma criança que gostava de ver filme, de ler muito. Depois de adulta que eu virei mais pop, né? Mas eu era uma criança meio nerdona, assim. De Mas humanas eu, raiz, né? humanas raízes. Eu sempre gostei de ler, de ver filme. Eu via filme do Milos Forman com 8 anos. Eu anotava coisinha no caderninho, né? Então, os filmes que eu via, anotava tudo. Então, minha ideia era fazer jornalismo para escrever sobre cinema, né? Ou fazer faculdade de jornalismo ou de cinema. Mas acabei só passando, prestando jornalismo na Unisantos, né? Já entrei de cara, né? Com 16 anos e já fiquei lá mesmo. E gostei. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Me formei na Unisantos mesmo. Entrei em 94, me formei em 97. E quando me formei, estava começando o negócio de internet, né? Tava a pré-história da internet. Então, eu já comecei a ser monitora da faculdade, no laboratório da Facus. Pintou uma oportunidade de ser monitora também dos jornais, né, de ser diagramadora. E eu nunca tinha nem feito isso, nem tinha computador em casa, não era uma coisa tão acessível na época. E aí, pintou uma vaga de ser monitora para ser diagramadora dos jornais do laboratório da faculdade. Você quer? Eu disse, eu quero. Aí eu lembro que o menino na época me ensinou em 2 dias, aí eu virei diagramadora do jornal Entrevista, do Agência Facos. Então, embora eu fosse muito nerd, muito tímida na época, eu sempre fui muito cara de pau. Eu aceitava as coisas e ia aprendendo fazendo, né? Então, eu peguei bem essa parte aí de início de informatização das redações, de internet, né? Então, foi uma época aí bem, né, da internet além, aquele tipo de coisa, assim. Não, e assim, né? Só mato, né? Quando a gente pega as referências daquela época pra galera, né? O Mirk, eu conheci meu marido no Mirk, cara. Olha, caramba! É surreal, assim, porque muita gente não tem essas referências, né? Um pouquinho depois, ICQ, MSN, né? Uhum. Um monte de ferramenta hoje que é o, sei lá, tataravô ou ancestral do WhatsApp, né? Assim. Sim. E a gente, para usar a internet, eu lembro que a gente nem sonhava ter em casa, né, como tem hoje, muito menos ter celular, smartphone. Eu e o Hector, né, meu marido, a gente também se conheceu nessa época na faculdade, em 96. A gente ia usar
na biblioteca da prefeitura no centro de Santos ou na cultura inglesa. Pagava, sei lá, R$ 1 por hora, nem lembro quanto, para poder usar a internet. Aí entrava e olhava as coisas. Aí abri o primeiro e-mail do Yahoo, né? Meu e-mail emo, meu e-mail índio, aquelas coisas, né? Bem. Na minha época eu era fascinada por Natural Born Killers, assassinos por natureza. Então meus e-mails eram todo Mallory Knox, não sei o quê. Aí Yahoo Mail. E aí via as coisas do filme, aí imprimia, levava para casa. Então era bem arcaico mesmo, mas era todo mundo novo ali que estava surgindo pra gente, né? E aí, assim, teve a coisa do jornalismo, teve a coisa de um início de um jornalismo digital. Vou contar uma coisa que eu acho que você não sabe, mas o teu blog foi um dos primeiros blogs que eu acessei na minha vida. Olha, caramba. Olha a influência que você teve na história do jornalismo dessa cidade, gata. É uma loucura, né? Meu blog, embora hoje eu atualize bem menos, ele vai fazer 20 anos esse ano, né? Que eu Exato. comecei a Era o Blá Blá fazer. Blog, não era isso? Isso, eu comecei a fazer, acho que ele em outubro de 2000, né? Então foi tudo nessa época que começou a surgir o Blogger, né? Essa ferramenta. Sim. E eu também me formei em 97 e em 98 eu passei naquele curso de focas do Estadão. E aí foi quando eu me mudei a primeira vez para São Paulo, né, com a cara e a coragem, nunca tinha, né, saído muito assim em Santos. Eu lembro que na primeira semana me deu uma crise de bronquite e de medo, né, de estar ali no meio da cidade grande. Na época nem se falava, né, em transtorno de ansiedade. Aí hoje eu já identifico que era ali a ansiedade, né, já gritando, e eu não sabia o que era, achava que era só bronquite mesmo. Enfim, aí eu lembro que eu fiz esse curso de focas do Estadão, fiquei uns 3 meses morando em São Paulo. Por causa dele, eu me abriu várias portas, né, no mercado de trabalho em São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar já com internet, já ali na área. E o primeiro trabalho que eu tive foi uma coisa assim muito engraçado, como as coisas parecem antigas, mas depois voltam, né? Então, o primeiro trabalho que eu tive em São Paulo foi um briefing de economia, né? Que hoje todo mundo fala em newsletter, mas foi um briefing de economia. A gente entrava no trabalho às 11 da noite e ficava até às 7 da manhã, lendo todos os jornais, os cadernos de política e economia do Globo, do Estadão, da Folha, Jornal do Brasil, lia aquilo até 1 hora da manhã, 2 horas, e resumia tudo, montava para encaminhar para o mailing de empresários que assinavam esse serviço. Então, quando o empresário chegava no trabalho dele 7, 8 horas da manhã, já estava ali tudo resumido. Então, isso também me deu uma coisa de sempre ter uma linguagem muito resumida, acessível, pedagógica, que também me ligou a blog, a Twitter, né? Uma coisa sempre ligou a outra. E depois o segundo trabalho em São Paulo foi na Agência Estado, fazendo resumo de notícias do dia para pager e celular, né? Então Super também é uma coisa tecnológico. super, né, moderno na época. E aí então foram meus 2 primeiros trabalhos em São Paulo, e aí teve o estouro da bolha, né, da internet, né? Todo mundo foi trabalhar com internet em 2000, 2001, até que a bolha estourou, foi um monte de gente demitida, né, nessa época, eu também, e aí eu voltei para Santos, e aí foi a época que eu vim para cá e voltei para Santos e fui trabalhar na rádio Enseada. Eu era plantonista lá de final de semana, e aí já tinha entrado em contato com a vida de São Paulo. Nossa, São Paulo é demais, a noite de São Paulo. Voltei para Santos e aí, putz, que droga aqui, não tem nada para fazer, que tédio, aquela coisa, né, meio deslumbrada até. Mas eu nunca fui uma pessoa de só ficar reclamando, eu gostava de botar a mão na massa e fazer.
E aí foi que juntei com mais 2 amigos, o Thiago Baraldi, o Bruno, o Hector, que já era meu namorado na época, e aí a gente começou a fazer a Popcine. A gente fez um projetinho, bateu em várias casas noturnas na época, até que o Retrô Bar and Lounge, né, saudosa casa ali da 15 de novembro, Que era um negócio super aceitou. descolado. Super, Eu super. lembro desse lugar e me parece o Circus na Augusta, né? Assim, Sim, uma sim, pegada meio parecida, né? Assim, só que o sim. Retrô, sei lá, 1000 anos atrás, né? Sim, super bem decorado, bem montado, era lindíssimo. Até quem foi na época até hoje comenta, mesmo o pessoal daqui. Nossa, que lugar lindo, que festa incrível, né? Então aí a gente começou a fazer essa festa em 2002, né? Na época eu ainda estava morando em Santos. E aí depois em 2004 eu voltei a morar em São Paulo para trabalhar na gravadora Trama como assessora de imprensa. E aí fiquei fazendo a festa à distância até 2008. Então a festa Popcine foi de 2002 a 2008, né? Mas eu sempre ali sendo jornalista e fazendo mais alguma coisa paralela, né? Eu sempre fui isso, né? Sempre gostei de ser jornalista, né? Que embora nunca fosse uma coisa que pagasse muito, mas me dava uma segurança ali, uma estabilidade. E gostava de ter um lado B, né, geralmente muito ligado ao lado cultural, alternativo, né, de Santos ou de São Paulo, no qual eu dava vazão mais à criatividade, às coisas que eu gostava. É muito Né? Então, legal pegar o gancho da Popcine, Flávia, porque eu lembro que, sei lá, o Popcine começou em que ano? 2002. 2002, que era quando eu estava começando, quando eu tinha acabado de fundar a MKT também. E eu Uhum. lembro que, assim, era um antro de gente legal, de gente descolada. Parecia que, assim, a Popcine tinha o poder de reunir toda essa galera que era intelectualmente muito diferente, assim, do padrão, né, da cidade e colocar num lugar só, assim, putz, era quase um renascimento, né? Não sei, Uhum. de uma juventude mais intelectual. Tô aqui brisando, mas pelo menos foi para mim o legado que a Popcine deixou, assim, né? Do que eu lembro. Eu lembro que eu estava começando tinha acabado de fundar a MKT com o Maurício. E, meu, a galera que trabalhava com a gente na época super era fã, sabe? Eu lembro Uhum. que. Vou até mandar um beijo para ele. Marcelo Mandagi era um cara que, assim, era muito fã da Sim. Popcine. Então, para ele, assim, ele trabalhava a semana inteira falando da Popcine, porque ele tinha que ir para a Popcine. Eu acho que ele ganhava o salário dele para ir para a Popcine, sabe? Então foi uma coisa que marcou uma época foi uma coisa que não durou tanto tempo assim, mas marcou uma época que é bem importante assim para unir essas pessoas. E eu estou fazendo questão de contar isso, gente. Porque Santos é uma cidade muito conservadora, tá? Uhum. Muito conservadora. Então a gente precisava de mais Flávias aqui, sabe? Até hoje. Mas as Flávias, né? Elas acabam indo para outros lugares, que é um outro problema, um assunto para outro vídeo, que é a fuga de cérebros, né, que Santos é, passou aí nas últimas 2 décadas. Mas, Flávia, obrigada por ter criado a Popcine. Acho que foi uma contribuição muito boa. Agora é uma geração, eu já tô com 43, né? Aí agora é uma geração que já tá por volta dos 30, 30 e pouco. E aí chegam para mim, nossa, eu ia na Popcine, eu não tinha nem idade. E eu falsificava RG, ai meu Deus do céu, as mães viam me odiar, né? Mas tudo bem, hoje eu vejo uma galera que já é formada, trabalha um monte de coisa legal e já tem filho, já tá tudo homem, mulher feita, né? E lembro da Popcine com muito carinho. Isso me deixa muito feliz. Ah, a Popcine foi muito importante na minha formação musical, cultural e até sexual, porque a gente via ali tudo que acontecia ali nos bastidores, no banheirão ali, a gente sabia de tudo, né? Era muito divertido acompanhar, né? E a gente levou um monte de show de banda que estava começando a estourar, que depois foi fazer sucesso no mundo inteiro. O Cansei de Ser Sexy, o Bonde do Rolê, né? Então foi muito marcante mesmo. Eu que já na época já era adulta,
eu já ficava empolgada. Agora imagina a galera que tinha 18 anos, 19, vendo aquilo ali, né? Vendo a Love Fox no auge ali, né? Então eu imagino que marcou muito. E quando eu vejo esses relatos, até hoje, a volta e meia alguém aparece no Instagram falando para mim esse tipo de coisa, eu fico muito feliz. É uma coisa que me deixa muito orgulhosa, né? E eu acredito que o Hector, o Thiago e o Bruno também. Graças a Popcine também eu fiz uma grande amiga, que é a Ana da Drosófila, que eu descobri o som da Sim. Drosófila por sua causa. Meu, você, tipo, você é muito influenciadora, cara. Você é muito influenciadora, real. Antes existia a palavra, né? Quando não existia, né? Quando isso era moda, já era influenciadora. É verdade. Mas e aí, depois dessa aventura na noite, o que aconteceu? E aí, bom, aí eu me estabeleci em São Paulo de vez, né? Sempre, lógico, com o olho em Santos. E aí eu fui trabalhar, como o mercado de redação estava um pouco mais fraco, eu me estabeleci em assessoria de imprensa. Então passei um tempo trabalhando em gravadora, na Trama, na EMI. Uma época abri minha própria assessoria de imprensa, sempre trabalhando com bandas também independentes, com Cansei de Ser Sexy, com Mãos do Olê, com gravadoras independentes, né? E na época que estava começando a ter redes sociais, MySpace, Orkut, eu colocava todas essas bandas, olha, abre teu MySpace que é importante, que isso aqui vai bombar, né? Então abria para todo mundo, eu lembro claramente, né, de ensinar ali, de inserir essas bandas todos, esses artistas todos nessas redes virtuais. E aí, depois eu tive uma época que eu voltei para a redação, pro Vírgula, né? Que foi em Uhum. 2009. Que aí foi uma outra virada na minha carreira, que foi quando a Cláudia Seff me chamou para ser editora de lifestyle e moda do portal Vírgula, que é o portal jovem da Jovem Pan. E aí eu fiquei assim, nossa, mas tem certeza para ser editora de moda, lifestyle? Eu nunca trabalhei com isso, nunca nem gostei desse assunto, nunca acompanhei. Ela, mas é por causa disso mesmo, que eu quero alguém que tenha um olhar mais generoso, mais diverso para esse assunto, né, que não seja tão de cima para baixo, mas de igual para igual, né, Puta para visão, falar, né? Puta visão, super, diga-se de passagem, né? com certeza, com certeza. E aí foi também que começou a mudar a minha vida, porque era um assunto que eu não gostava, não olhava, não fazia questão, achava um saco. E aí eu entendi também o porquê, porque era um mercado que não me abraçava, porque eu já tinha me tornado uma mulher gorda. Eu não era gorda na infância e nem na adolescência, eu me tornei gorda depois de adulto. E aí então eu comecei a tentar trazer esses assuntos, essas pautas para o lifestyle do Vírgula. Então, quando estava começando a se falar em moda plus size no Brasil, eu trouxe um monte de blogueira plus size para fazer reunião ali de pauta. Ah, o que vocês querem ouvir? Né? Não só para trazer só a minha visão, mas para trazer a visão de quem já falava sobre o assunto, né? Para ouvir ali no Vírgula. Então, fiz um monte de reunião de pauta com blogueira de moda plus size, estava começando a aparecer. Fazia semana de moda de pagodeiro, de skatista, de emo, né, de coisas bem assim populares e nunca falando do que era certo, do que era errado, né, porque era uma coisa que eu já odiava, né, desde que eu era adolescente que eu lia isso. Então aí foi me aproximando da moda de um jeito mais generoso e tentando inserir ali no universo. Não é que eu não gostasse de moda, eu sempre gostei de me vestir de um jeito diferente, particular, né? A moda que me excluía, porque eu entrava nas lojas, era super maltratada, né? E aqui não tem nada para você, aqui não é o seu lugar, né? Então eu meio que não me interessava. E aí depois eu fui me apropriando desse assunto também como um lugar que me pertencia. Lógico que na época, 2009, não era uma coisa que eu fazia isso com consciência ativista que eu tenho hoje, né? Foi uma coisa mais orgânica.
E aí trabalhei por lá por um tempo. E em 2010, 2011, eu fui convidado, fui trabalhar no portal da Trip da TPM, né? Que a revista Trip TPM tinha uns sites, e eu fui editora dos sites por 4 anos. E aí, quando foi por volta de 2012, eu também, né, trouxe essa linguagem ali para TPM, a TPM principalmente, sempre teve uma linguagem muito de diversidade, né, de falar de feminismo, de questões femininas, né, pertinentes à mulher, mas sempre num padrão ali mais, vamos falar, né, real da mulher magra, de uma classe média alta e mulher branca. Então também tentei ali equilibrar isso. E quando foi ali por volta do final de 2012, eu me deu aquela coisinha de novo de, não, preciso fazer mais alguma coisa, né, mais alguma coisa extra. E aí eu peguei um dinheirinho que eu tinha, uns R$ 500, e catei e fui numa fábrica de biquínis no Guarujá, que era da onde eu sempre comprava meus biquínis e as minhas amigas sempre elogiavam. E aí, vou fazer um sacolão ali e vou vender para as minhas amigas em São Paulo. Ou seja, despida de qualquer vergonha, né? Tem gente que olhava isso e Sim, não, vai vender roupa, vai ser sacoleiro, olhava. né? Assim. Imagina uma editora de moda do site importante ser sacoleira, isso aqui. Mas eu não tava nem aí, eu não ligo para o tipo de trabalho. Eu já vendi sanduíche natural na praia, já vendi cerveja no carnaval. Eu gosto de ter meu dinheirinho para fazer minhas coisas, pagar minhas contas e poder passear no final de semana, ir no cinema, tomar um sorvete, Isso sabe? é opinião alheia, né? No Então, fim das contas, é exatamente. isso, né? Então, aí eu fui, né, com a cara e a coragem. Então, eu vendia no intervalo, no horário de almoço, no trabalho. Vendia aqui em casa, ia na casa das pessoas, eu ficava em salão de beleza a tarde inteira. Às vezes, para vender um biquíni, era cansativo pra caramba. E aí, quando já estava chegando perto do Natal, eu pensei, vou fazer um bazar, né? Juntar já as marcas plus size que eu já consumia, que já tinha uma pegada mais alternativa, e vou tentar arranjar um lugar para fazer um bazar plus size já mais alternativo. E aí foi o que eu fiz. Convidei uma meia dúzia de marcas, juntei meus biquínis, bati na porta ali do Espaço Zebra, da Nelly Pereira, que é minha amiga até hoje, que na verdade é minha amiga da época do chat do Zaz, do Terra, e continuou minha amiga, e ela essa é uma outra figura legal para você entrevistar, que ela é jornalista, radialista e virou uma das melhores mixologistas, bartenders do Já Brasil. conecta a gente aí, pelo Ela é amor de Deus. maravilhosa, ela faz pesquisa com plantas brasileiras e transforma em drinks. Ela é Legal. maravilhosa, ela é incrível. E aí eu fiz no Espaço Zebra, né, que era ainda existe, né, que é um espaço de arte no Bexiga. Aí começamos ali, bem simples, né, com uma meia dúzia de marcas. A minha ideia na época era fazer um bazar plus size alternativo para quem, numa pegada mercado mundo mix, né, para quem não sabe, era um supermercado de moda que ficou famoso nos anos 90 em São Paulo, por trazer moda autoral, alternativa, com informação de moda, muita criatividade, e que lançou vários estilistas, aí, como Alexandre Ertkovich, Walter Rodrigues, né? Vários estilistas que hoje em De dia... novo, é o tataravô dessas feiras, né, Autorais, colaborativas e exatamente. autorais que a gente vê hoje. Inclusive, a gente participa aqui em Santos, né? Mas que em São Exatamente. Paulo tem muito. Jardim Secreto, aqui em Santos tem um coletivo, encontro de Exatamente. criadores. E essa galera aí que, puta, é o tipo de evento que eu amo, tá? Também adoro. Eu sou louca por uma feirinha. E Exatamente. aí o meu marido até brinca, né? Que, nossa, você trabalha com feira o ano inteiro e na fim de semana ainda quer ir em feirinha. Tá bom, mas é o que eu gosto e a minha pesquisa também, né? Mas Exato, enfim. E exato. aí
a ideia foi, a inspiração declarada sempre foi o Mercado Mundo Mix. Aí, desde o primeiro evento, foi um super sucesso, né? Porque, além da minha facilidade de comunicação por eu ser jornalista e de ter um contato ali com blogueira, com jornalista e divulgar bem, a demanda era super reprimida, né? Então, já encheu logo de cara, aí o pessoal ficou, quando é que vai ter outro? Desculpa. Imagina. Então, aí eu comecei a fazer aquilo com uma periodicidade cada vez mais constante, né? O que começou de uma forma bem despretensiosa, né? Foi ficando cada vez mais sério, né? Então, até o momento, né? Eu fui crescendo, fui levando o Pop Plus, né? Que na época nem tinha nome, era Bazar Plus Size. Aí depois virou Bazar Pop Plus Size, muito grande. Até que em 2016, não, 2015, que eu vi que o negócio estava ficando grande já, e já estava num lugar que já não cabia mais ninguém, na Barra Funda, no Noi Club de um amigo, super querido também, o Dago, outro jornalista que virou empreendedor, DJ. Maravilhoso. Jornalistas estão arregaçando. Assim. Jornalista não aguenta, né? Além de. É porque também, né? É uma área que também está muito complicada, então a gente não aguenta e vai fazer outras coisas. E aí, quando já não estava um lugar que já. Eu estava vendo que o negócio estava crescendo, tinha potencial e eu já não estava mais tendo braços, embora eu sempre fui meio control freak, de ter medo de desapegar e de delegar, né? Porque eu sempre gostei de fazer tudo do meu jeitinho ali. Eu não, agora é a hora acho que de dar um outro passo e tentar procurar uma sociedade, procurar alguém para me ajudar, né? Então eu fui bater na porta de uma produtora grande daqui de São Paulo, que fazem eventos gigantescos aqui no Memorial da América Latina. Eles fazem festival dos churros, do morango, da cerveja, tudo quanto é festival de gastronomia eles faziam. E aí fui lá também, sem conhecê-los direito, bater na porta deles, olha, tem esse projeto aqui, que é uma feira de moda plus size, e eu acho que ele tem um super potencial de crescer e eu não estou mais sendo braço para isso. Vocês gostariam de fazer junto comigo? Então aí a gente se aliou, né? Somos parceiros até hoje. E começamos a ampliar o evento, fomos para um lugar um pouco maior no Paraíso, para ver se a gente se dava bem, se entendia. Até que em 2016 a gente fez uma nova identidade visual, virou Pop Plus, registrei no INPE, virou sério mesmo o negócio. Chegamos na Avenida Paulista, né? Então, aí virou. Foi na mesma época também que eu fui demitida do meu último trabalho fixo, né? No Grupo Vegas, que eu era assessora de imprensa. Até então, E aí você colocava as duas coisas juntas. Ainda estava fazendo duas coisas juntas. Então aí eu pensei, putz, e agora, meu Deus, vou ficar desesperada. Porque eu sempre fui acostumada a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quando me vi ali, não, agora eu vou ter que fazer uma coisa só, eu fiquei meio perdida, né? Mas aí eu pensei, nossa, o negócio tá dando super certo. Tem uma oportunidade de crescer ainda mais. Eu tenho que meter as caras nisso, né? Então, foi só em 2016 que eu passei a trabalhar somente com Pop Plus. Né? Então, aí foi que começou a deslanchar de vez, né? Aí comecei também a ser convidada para dar palestra, a viajar. Então, abriu, né? Através do Pop Plus também abriram novas possibilidades, né? De me posicionar, né? Fui me dedicar mais a esse lado por começar a ser mais convidada para dar palestra, eu tendo mais responsabilidade social, fui estudar mais sobre assunto, né? E para não dar mancada quando fosse falar, né? Porque até então eu fiz o Pop Plus para resolver um problema meu de não ter roupinha para usar na noite, roupinha descolada, biquíni,
coisas bonitas, mas aí eu fui, né, convivendo com outras mulheres com problemas parecidos com meus, ou piores, eu fui vendo que o buraco era muito mais embaixo, né? A questão de falta de acessibilidade, de gordofobia, de exclusão do mercado de trabalho, né? Então eu fui ler, estudar muito. Gordofobia médica, que é uma outra Gordofobia empreitada aqui em médica, Portugal. exatamente. Então aí eu fui estudar sério sobre isso, né? Então me levou a vários lugares que eu nunca imaginei, né? Ir na Fátima Bernardes, na Sabrina Sato, fazer um TEDx, né? E sou muito grata a tudo que o Pop Plus me deu, né? E a gente estava com planos aí de expansão. A gente fez uma versão em Campinas o ano passado. Ia voltar para Campinas, São José dos Campos, primeira vez. Iríamos fazer em Santos esse ano. A gente estava já engatilhando. Até que veio a danada da pandemia, né? O senhor Covid, e fez com que tudo se paralisasse. E mais uma reinvenção aí para a gente dar conta, né? Então, enfim, quando a gente acha que as coisas estão. Não, agora vai, né? Agora deu certo. Agora já vou pensar em guardar um dinheiro para dar uma entrada no apartamento. Agora vai, né? Já tô. Mas aí agora pausou tudo de novo. Você tem que começar tudo de novo, né? Então, não foi fácil, né? Eu acho que ninguém estava esperando por isso, né? Quando você trabalha com eventos, você está esperando que chova, que não vai ninguém, que o expositor se atrase e que falte dinheiro para alguma coisa. Você nunca está esperando uma pandemia mundial, né? Então ficou todo mundo sem saber o que fazer, né? Nessa nossa área aí de eventos, né? Eu fiquei muito mal porque achando que só eu estava ferrada, passando por dificuldade. E aí até que eu estou embalando aqui a falar, Lud, se você precisar, você me corta. Não, me conta, tô amando te ouvir. Que agora que eu, depois de fazer um ano de preparação vocal, que eu aprendi a falar, então agora ninguém me segura. Tá corretíssimo. Então, eu estava achando que eu estava a pior pessoa do mundo, a pior empreendedora do mundo, que tudo tinha dado errado para mim, que eu ia perder tudo, ia ter que parar com o Pop Plus, que ia ter que voltar a ser jornalista ou mudar para outra área. Né, cara, só dá errado comigo, eu não sou boa o suficiente, que é a síndrome da impostora, né? Não é nem da Sim, impostora, total. Nossa, né? veio Da gritando. impostora. Exatamente. Veio gritando para mim, assim, esse ano. Até que eu comecei a falar com outras empreendedoras, né, de eventos também, criadoras de feiras aqui de São Paulo, de todo o Brasil, com as criadoras do Jardim Secreto, de feiras de Porto Alegre, do Sul, da Feira Preta, várias pessoas, né, mulheres principalmente, que também estavam passando exatamente pelas mesmas coisas, né? Então eu me vi amparada, né, acolhida, né? Todas se viram amparadas, e aí a gente criou um grupo ali de feirantes, de produtoras de feiras, um coletivo. A gente criou um coletivo para discutir essas questões, trocar muitas ideias. A gente se reúne quase toda semana aí virtualmente. Estamos criando um manifesto também para se posicionar, né, para mostrar o que a gente fez aí ao longo desses anos, porque o que eu percebi é que muita gente falou, né, apoie o pequeno produtor, o pequeno lojista, as pequenas marcas, mas e os curadores e a gente, né, que fez todo esse trabalho aí para descobrir essas marcas, para ser né, criou eventos, feiras para mostrar essas marcas nas nossas vitrines. Parece que todo mundo largou a nossa mão, né? Então legal a gente você ter falado isso. Eu não tinha pensado. Faz
Faz muito sentido, né? Então a gente ficou completamente sem renda, né? Esse tempo todo eu tô sem renda de evento, porque já teve evento de março cancelado, de junho, né? Então a gente quem não fez ainda evento virtual, que eu ainda não fiz, tô para fazer o primeiro agora ainda, a gente está completamente sem renda. Então ninguém pensou nisso. Todo mundo pensando no pequeno produtor, lógico, né? Porque eles também estão passando por muita dificuldade. Várias marcas já infelizmente já fecharam. Mas esse papel aí do curador, do produtor de eventos, parece que todo mundo esqueceu. Faltou empatia para o nosso lado. Então aí a gente começou a se unir para falar, não, a gente também merece um olhar, a gente também fez um monte de coisa, a gente ajudou a divulgar um monte de marca, a gente orientou um monte de marca. Continuaram produzindo conteúdo pra caramba, né? Que assim, Sim. eu vejo o teu empenho em produzir conteúdo, em fazer coisa interessante, vejo também do pessoal do coletivo aqui em Santos. Sim, O trabalho não parou, a renda parou, mas o trabalho exatamente, o trabalho não parou, né? A renda parou, mas o trabalho não. Então a gente agora está criando formas de como monetizar esse trabalho, né? Porque a gente também aí está com as contas gritando. Sim. E sem onerar muito o pequeno produtor que está super prejudicado. Sim. E aí, então, estamos aí nesse movimento das feiras, né? A gente, provavelmente, semana que vem, a gente vai lançar o manifesto. Então, tá todo mundo super animado aí, pelo que vem pela frente. E aí, eu também me vi de volta a puxar mais pelo lado de comunicadora, né? Fazendo as lives no canal do Pop Plus, que a gente está se dedicando mais, fazendo conteúdo para o site do Pop Plus, né? Então, uma coisa acaba ligando a outra, né? Empreendedora, comunicadora, né? Então, porque essas coisas se complementam. Esse negócio de comunidade, de comunicadora que você falou, né? O Pop Plus eu vejo como uma grande comunidade, né? No fim das contas, eu vejo que não é só um evento, né? O Pop Plus, para mim, né, é uma. Tudo bem, tem o grupo no Facebook, mas acima de tudo, a marca é uma grande comunidade de mulheres que passaram, talvez, por coisas muito parecidas ao longo da vida, né? E estão ali trocando ideias. Outro dia, uma menina postou lá no grupo do Pop Plus, que eu tô também, falou assim: quem aí é plus size e gosta de andar de bicicleta, né? Eu levantei a mão. Meu, ela é atleta, né? Assim, outra. Sim. E assim, ela ficou me dando. Ela pediu ajuda, mas ficou me dando um monte de dica, né? Então é uma troca muito legal. E o evento é uma festa, né? Sim, eu fui poucas vezes, é muito curioso, porque sempre a data não batia, mas tinha um dia que eu estava em São Paulo, saí da gravação, fui lá para conhecer, para passar rapidinho, para prestigiar. Encontrei um monte de gente aqui de Santos que eu conhecia, né? Ou seja, realmente é um público muito fiel, né? Muito entusiasmado. Eu comprei algumas coisas e até hoje eu não esqueço o vestido que eu deixei lá da Azob, a Sob Mode Azob. Eu deixei lá, falei, eu não vou comprar hoje, vou economizar, mas ele ainda está aqui na minha cabeça. Então, assim que os eventos voltarem, estarei lá para fazer essa minha compra. E confesso que eu olhei o Instagram dela e falei, puta, será que eu compro agora ou não? Tá paquerando ainda, né? Tem coisas muito, muito... A curadoria realmente é muito legal, Flávia, e eu acho que uma coisa que vale falar é que foi uma transição de carreira sua, né? Mas você resolveu o problema de muita gente, né? Através dessa transição de carreira, né? Então, é uma mudança com um baita significado, né? Não sei se você quer falar sobre isso, mas assim, quando eu olho a linha do tempo que você me contou, para mim tudo faz muito sentido. Sim. Realmente, acho que tá tudo super conectado, né? Porque acho que na verdade eu lembrando desde antes até da Popcine, na época da faculdade até, eu já me metia a fazer coisa, né? Eu fazia festival de banda na faculdade com 16, 17 anos. Até festival na Concha Acústica, na Arena do Rock, eu produzi, sem saber nada
de produção, fui aprendendo fazendo. Então, embora eu seja ativista, eu tenha, né, o papel, a consciência, né, de que é importante você refletir, contextualizar, eu sempre fui uma pessoa de ação, né? Não estou feliz com alguma coisa, eu vou lá e tento mudar eu mesma, Com em as vez de próprias ficar. mãos, né? Exatamente. Em vez de, não, eu estou infeliz, aqui não tem nada para fazer, eu estou gorda, não tem roupa. Não, eu não estou errada porque eu sou gorda. Se eu não estou feliz por ser gorda, eu vou tentar emagrecer. Não deu certo, ou não quero mais, ou não gostei, achei os métodos muito agressivos. Não, eu acho que o mercado é que está errado por não aceitar e não oferecer roupas, mercado de moda, né, para todo tipo de pessoa. Mas eu não vou achar, eu sou infeliz porque eu sou gorda, não sei o quê. Eu vou lá brigar e bater nas portas. Não, e aí? Vamos fazer alguma coisa para mudar isso? Né? Vamos brigar com as pessoas certas e não ficar só também. Ai, fulano me chamou de gorda. Vamos lá, todo mundo xingar o fulano que me chamou de gorda. Não, vamos brigar com grandes marcas, com a C&A, com a Riachuelo, não com fulaninho Zé das Couves que nunca vai mudar de ideia. Né? Então eu sou muito assim, não estou contente com alguma coisa, vamos lá, vamos gritar e tentar mudar isso, né? E não só ficar ali se... Eu não gosto dessa palavra vitimizando, que vai para um outro lado que eu não gosto. Mas de tentar usar o nosso poder para mudar as coisas de fato e É não presença e só... protagonismo, né? Na prática, Exatamente. você só muda assim, né? Você só muda ocupando os espaços, né? E o mercado já Exatamente. entendeu que a gente ocupa espaço com dinheiro também, né? O Exatamente, mercado funciona dessa maneira, né? E mudando as coisas de dentro para fora, né? Porque não foi o mercado que olhou, olha, existe gente gorda, vamos lá e vamos fazer coisas para ela. A gente que falou, olha, a gente existe, aí vamos fazer coisas para a gente, senão a gente vai fazer aqui, vamos fazer o Pop Plus, vamos fazer Exato, marca, vamos fazer a Wonder Size, vamos fazer a Delfina, a exato. Chica Bolacha. Se você for ver, essas marcas são cases de sucesso das marcas empreendedoras plus size, são todas de mulheres gordas que se movimentaram para mudar esse cenário. Assim como também rolou isso na questão das mulheres negras e os cabelos crespos, né? Que Perfeito. começaram ali a criar seus próprios produtos, seus canais. E hoje E aí, é uma depois, indústria gigante, né? Hoje é uma hoje é uma indústria. indústria gigante. Então, muita coisa que a gente foi mudando aí de baixo para cima e hoje começa a reverberar de uma forma maior. A gente está falando muito ainda de moda, de autoestima, que são importantes também, né? Mas a gente espera que a discussão vá muito além disso, né? Que vá para acessibilidade, para Exato. medicina, né? Para o mercado de trabalho. A gente tem aí agora o projeto de lei do senador Romário, que está em consulta pública, que é para questão de você proibir, né, as companhias aéreas e espaços culturais, teatros, cinemas de cobrar 2 ingressos, 2 bilhetes para pessoas gordas, né, companhias aéreas e interestaduais de ônibus também, de cobrar 2 tickets, né, para essas pessoas, que é um absurdo, né? Então, ficar atento também nas questões políticas, né? Porque a gordofobia é sobre perdas de direitos totais do ser humano, do corpo gordo, né? Não só ser xingado na internet, falta de roupa, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento. Essas são as primeiras agressões, mas como você falou, o buraco é muito mais embaixo, né? Se eu entendi, então, Flávia, se fosse resumir as tuas transições de carreira, a gente está falando de jornalismo para uma produção cultural, né? Já no mercado pequeno, mas é uma produção
cultural, né? Depois disso, né, empreender em várias frentes, né, e até no varejo, né, no nano varejo, né, que é a fase sacoleira, né, e não Uhum. é, isso não é problema nenhum, né? Uhum. E a partir desse insight, dessa vontade, cara, dá para pegar essa questão de vender e abrir canal, né? No fim das contas, eu acho que assim, você viu uma baita demanda e você pensou, cara, vou abrir um canal novo num formato que não existe ainda. E eu não sei de quando é o Jardim Secreto, mas eu tenho a leitura que o Pop Plus veio antes, né? Veio, eu não sei, posso estar falando uma grande besteira. Eu acho que eu acho que elas são um pouquinho depois, Depois, tá. mas é um pouco na mesma época Na também. mesma fase, né? Então, É, é, conectando a é, quem precisava vender, né, com quem queria muito consumir, sim, que é o melhor dos mundos, né? uhum, É um marketing muito mais leve, muito mais honesto, né, do que você ficar sim, empurrando produto para quem não precisa ou não quer, né? Então isso uhum, acabou sendo incrível e aí dessa produtora cultural numa vertical específica, você virou uma grande ativista, né? Assim, acho que na prática eu uhum. vejo isso dessa forma. Você acredita, Flávia, assim, que essas transições que você fez conscientemente buscando um significado, ou você acha que foi aquela coisa orgânica e empírica que o significado te encontrou, no fim das contas? Eu acho que foi de uma forma orgânica, assim, e que o significado me encontrou. Não foi uma coisa que, não, vou fazer um evento para mudar o paradigma da moda Perfeito. plus size no Brasil. Foi que me encontrou mesmo. Como eu disse, eu queria mudar um probleminha meu que era encontrar as roupas para me vestir como DJ na noite de São Paulo, ficar mais bonitinha. E aí eu comecei a me deparar com mulher que tinha uma calça para usar e quando essa calça estava lavando ela tinha que usar lençol em casa, mulher que não tinha, só tinha uma calcinha e quando estava menstruada não tinha calcinha para usar, mulher que não tinha roupa para procurar trabalho porque não encontrava roupa do tamanho dela, coisas muito pesadas, né? E gente me mandando mensagem, olha, não tenho roupa, porque aqui na minha cidade eu não encontro roupa acima de 52, né? E eu podia simplesmente, não é da minha conta isso, né? E fazer só o meu trabalho ali. Mas eu fui tentando, lógico, né? Eu não posso também enlouquecer e achar que eu vou resolver tudo, né? Isso são coisas que a gente resolve na terapia também, né? De ficar ali, não se deixar levar por isso, achar que você vai resolver tudo de uma vez, né? Porque são várias questões aí a serem resolvidas, mas você olhar com mais carinho e pensar, puxa, se essa pessoa está passando por isso, o que eu posso tentar melhorar aqui imediatamente para melhorar a vida de uma pessoa, né? Então, eu lembro claramente de uma edição do Pop Plus, que foi uma edição de dezembro, que era alto verão, né? Que uma cliente mandou um e-mail, ai, mandou um e-mail falando, Flávia, eu fui louca pro Pop Plus para comprar um biquíni, umas blusinhas de alcinha, e eu vi 62 e não encontrei nada. E eu fiquei super triste, né? Poxa, se é o Pop Plus, que é um evento que tem roupa pra gente gorda, a pessoa que é gorda não encontrou, o que eu tô fazendo aqui, né? Então aí eu mandei e-mail para todos os expositores, depois coloquei também no nosso manual ali de que isso não pode acontecer jamais, de que mesmo que não tenha no momento, que você tem que pegar ali as medidas delas, comprometer a fazer, depois mandar em casa, ou então falar, não, geralmente tem sim já, hoje em dia tem, mas não teve um vendedor, um expositor que, pô, vou te levar na marca tal que tem. E eu também, na época, não tinha os monitores que pudessem orientar. E depois eu comecei a colocar monitor também para orientar E as todos clientes. muito bem treinados, diga-se de passagem. Sim.
São maravilhosos, são os queridos e adoram o Pop Plus, conhecem todas as marcas, né? Então, estou sempre tentando ali ouvir todo mundo, né? Melhorar a infraestrutura do Pop Plus e, né, tendo empatia por várias mulheres, né, que têm outras situações, e eu sei que nem todas as mulheres também podem pagar 100, 150 reais numa calça jeans. Então a gente também começou a fazer os Pop Plus até 30 reais na periferia. A gente infelizmente só fez 2 edições até agora, mas a gente quer depois voltar a fazer mais, que foram edições incríveis. A gente fez no Campo Limpo, em Guaianazes, com brechós de influenciadoras e ponta de estoque das marcas, que foi maravilhoso, porque as marcas ficaram felizes porque conseguiram né, se livrar das peças ali que estavam encostadas, e as clientes ficaram super felizes que saíam de lá com várias coisas que há meses, anos até não conseguiam comprar. É o Né? acesso, Então, né? A é gente, o acesso. esse efeito é muito lindo assim de ver e te falo por experiência própria, porque em menor escala, talvez em maior escala de volume, mas em menor escala de impacto para as pessoas gordas, é o Juice Bazar, né? Quando você vê que a pessoa Sim, acessa uma coisa que ela até sim. então não conseguia, né? Assim, puta, não tem sensação que pague isso, assim, de verdade. Eu me Sim, sinto dessa exatamente. forma. Exatamente. Não só em questão do valor, mas de estar ali mais perto de você, né? Porque Não, acessa embora a todos Avenida Paulista, todas as sim, frentes. Assim, todos os para mim, sentidos. Flávia, minha experiência como consumidora do Pop Plus, né? Eu cheguei lá e eu comprei 2 coisas que são coisas que eu uso muito. Um é um vestidinho jeans e o outro é um short da Reis. Assim, que eu tava atrás de Uhum, um short de moletom, tipo daqueles bem biscatinhas, assim, sabe? E plus size é bem difícil, né? Ou você viaja, né? Ou você vai numa Forever uhum, 21 americana, né? Quando você vai para os Estados Unidos, você tem lá um mercado muito maior. Ou você vai no Pop Plus, assim, tipo, sensacional. E são peças de muita qualidade, assim, muita, muita, muita mesmo. uhum. Mas, de Sim, novo, são peças mais caras, né? Só que sim. mesmo sendo peças mais caras, não é só o preço. Eu senti que eu tive acesso a uma coisa que só pegando o avião eu teria, sabe? Sim, e coisas que hoje em dia a gente vê na moda convencional e já tem imediatamente pra gente, porque até então ou demorava 2 anos para chegar no plus size ou nem chegava. Né? Exato. Esse foi o principal motivo de eu criar o Pop Plus, na verdade, né? Foi de ter ali essa informação de moda imediata, né? De fomentar essa moda autoral contemporânea com informação de moda imediata para o público plus size, né? Para o público plus size também ser visto como fashionista e não para o público que quer só se esconder e só ali usar o camisetão, a legging, né, e o saco de batata, e também ser visto como uma pessoa que consome informação de moda e tendências atualizadas, né? Então, E esse foi o principal você motivo. treinou também muito. Eu acho que tem um outro desdobramento aí, né? Que talvez você tenha ajudado algumas confecções e produtores a fazerem suas próprias transições, seja como profissionais ou seja como negócio, né? Porque eu tenho certeza que depois do Pop Plus, muitos foram se informar, desenvolver acabamento, desenvolver qualidade, desenvolver coleção de coisas que até então antes eram muito aquela roupa muito classicona, que parecia roupa de gente velha, né? Não tem nenhum Sim, problema ser gente velha, mas assim, a gente tem um contexto de uma pessoa de 20, 30 anos que não quer usar a túnica de florzinha, né? Assim, sim, que talvez seja uma roupa exatamente. que as avós, né? A gente viu nossas avós usarem É, quando a gente era criança, né? e nem, na verdade nem as avós querem mais usar isso, né? Porque a Exato. gente tem um público de mulheres que consome Chica Bolacha, que é a marca mais
uma das marcas mais moderninhas ali, que a mulherada de 50, 60 adora também. Sim. Lógico que não são todas, mas tem várias clientes Não, maduras, né? só de você olhar a Farm E colocando modelos plus no site dela, né? sim, E que era uma marca que assim ojeriza a pessoa que não tinha o corpo da garota carioca da Zona sim, Sul que corria na praia todo sim, dia, né? exatamente. Assim, é sensacional. E era exatamente isso que eu sempre quis, ver a mulher gorda respeitada como uma mulher que é fashionista, E como né? consumidora que tem Então, dinheiro para como comprar, né? exatamente, é. Então, quando a gente começou a fazer editorial de moda, também a gente se preocupou em fazer editoriais de moda bem bacanas, com qualidade, com carão, com roupas bacanas, com produtora de moda, com styling. Nada daquela coisa que a gente estava vendo até então na moda plus size, que não, nada contra, né? Fez parte também de só hipersexualizar a mulher gorda, ou só Uhum, aquela coisa muito dedinho na boca, a gordinha fofinha, engraçadinha, né, pin-up, né, que a uhum. gente viu muito, né? Eu acho que fez parte do processo, mas depois saturou. Então a gente fez uns editoriais de moda lindos também, bem conceituais, com moda a gênero, de tudo quanto é tipo, né? A gente fez uns editoriais meio Coachella também, então para mostrar que não tem diferença. A única coisa diferença é o tamanho da roupa e não o gosto, o estilo, nem nada, né? Então, e é engraçado que uma coisa que me perguntam muito é gente que não é do segmento plus size, me perguntam muito, o que as plus size gostam? Né? Eu assim, como assim? O que as gordas gostam, né? Assim, como assim? Tem mulher gorda que gosta de roupa retrô, tem mulher gorda que gosta de roupa minimalista, tem umas são mais piriguetes, tem umas são mais esportivas, outras são mais românticas. Não existe uma mulher gorda que veste plus size de um estilo só. Tem várias mulheres, né, que cada uma tem o seu estilo, e a gente também vai mudando de estilo muito, Exato, né? exatamente. E às vezes a gente na mesma época, às vezes você tá precisando de uma roupa mais profissional, né? Ou às vezes você tá precisando de uma roupa mais esportiva. O Pop Plus foi absorvendo essas demandas, né? Ele nasceu com essa proposta de mercado mundo mix, né? De ser mais alternativo, e ele foi absorvendo as demandas que foram surgindo, né? Das mulheres que precisavam de uma roupa para trabalhar, para fazer uma palestra, de procurar trabalho, de viajar, né? Então a gente foi absorvendo essas demandas que foram surgindo e saindo um pouco ali do retrô, do alternativo, Sim, da roqueira, né? Porque a gente cria as coisas de acordo com a nossa cara, né? sim, sim, E sim. aí depois você vai absorvendo as demandas, vai moldando ao público que vai aparecendo E também. esse é um ponto de empreender, né? Você entender que assim, você tem que seguir a tua intuição que você quer, mas o teu público é muito mais vasto do que o teu gosto pessoal, né? Sim, exatamente. O negócio ganha escala, pelo menos é isso. E Flávia, assim, a gente então, putz, tem essa timeline incrível, tem o Pop Plus, que hoje é uma marca, não é só um evento, é uma marca, é uma comunidade, né? Assim, é um movimento transformacional, né? Se eu posso dizer assim, né? Que independente dos eventos estarem acontecendo ou não, eu tenho certeza que você vai buscar aí um caminho, porque o legado da marca é muito poderoso, né? Disso eu não tenho a mínima dúvida, não tenho, de verdade. Eu queria eu não sei se só para um jornalista, eu não sei se você quer responder essas perguntas, na verdade, como empreendedora ou como jornalista. Mas eu queria que você desse 3 dicas para quem ou agora perdeu o emprego, né, perdeu o seu posto de trabalho e vai passar por uma transição de carreira compulsória, ou para quem está olhando a tua história e falando do caralho, eu quero fazer alguma coisa assim pelo mundo também, né? Que dicas você dá? Me dá 3 dicas, né, para que quem está assistindo esse vídeo, quem chegou até aqui no vídeo, é, é, possa levar isso como um aprendizado aí que você queira compartilhar.
Bom, eu acho que você tem que entender qual é o seu perfil. O meu sempre foi de se jogar e fazendo as coisas e aprender e aperfeiçoando ao longo do caminho. Vou aprender O enquanto eu meu estou foi fazendo, né? aprender enquanto eu estou fazendo. Se deu errado, você melhora no próximo, né? Esse é o meu perfil, né? Se para você tem um dinheiro ali guardado para ficar 6 meses, um ano, estudando mercado, fazendo pesquisa. Não, vou fazer pesquisa de mercado para depois de um ano lançar o produto, o serviço, o que você quer. Tudo bem também. Acho que é um jeito bacana, né? E é legal. Eu nunca tive nem tempo nem dinheiro para isso. Já fui fazendo e aperfeiçoando, né? Então acho que você tem que pensar aí no que, qual é o perfil no qual se encaixa mais, você se encaixa mais, né? Acho que essa é a minha primeira dica. Segunda dica, você não precisa abraçar o mundo sozinha ou sozinho, né? Você não tem que ser control freak, você precisa perder o medo de delegar as coisas, tentar confiar nas pessoas. Lógico que é muito difícil você ter sócio, né? A gente ouve aí várias histórias de gente que é puxado o tapete, passada a perna, né? Mas a gente também não pode viver com esse medo, porque às vezes você pode até ganhar menos, uns 50%, 50%, mas você vai crescer muito mais do que você daria fazendo tudo sozinha e se desgastando muito mais, E sem né? aprender, né? Que você sempre Sem, aprende junto, né? e sem aprender. Se eu estiver sozinha, até hoje eu provavelmente estaria ali no independente, no alternativo, até hoje, né? Não que não tenha, isso não seja uma característica minha forte até hoje, mas eu aprendi a me valorizar mais, né? Depois que eu me aliei a gente com mais visão empresarial do que eu, uma pessoa de humanas, alternativa e independente. Então, e a terceira é o que eu falei agora no final, é você manter as suas características, né, a sua ideologia, o que te fez abrir o seu negócio, mas se adaptar às demandas que vão aparecendo, né? Você ser maleável, ter jogo de cintura, né? Não, não, isso aqui não vou fazer porque não é. Às vezes pode te dar ali vários insights bacanas que você vai adaptando, vai é, inserindo no seu negócio de uma forma muito rica, muito positiva, né? Então, sempre ter empatia, adaptando as demandas que vão surgindo, né? O mundo vai mudando cada vez mais rápido. Ouvir as pessoas e não achar que é tudo mimimi, que é frescura e que, não, o mundo tá muito chato. Não posso Não é, falar as pessoas, nada, né? Nossa. não pode falar nada. Não, às vezes pô, a gente demorou tanto tempo para conseguir se expressar, né? Gente que foi aí tão reprimido, oprimido tanto tempo e agora está conseguindo se expressar. Então, tenta ouvir ali e adaptar o que for possível para a sua realidade, para a realidade do seu negócio. Lógico que você não vai mudar as coisas de um dia para o outro, né? Tem coisas aí que a gente lutando muito, né? Questão no caso do Pop Plus, questão de preço. É uma batalha aí constante, né? Porque a gente está lidando com marcas pequenas que não conseguem cobrar preços ínfimos como as marcas que compram milhões de Exato. quilômetros de tecido como as grandes redes. Então elas vão cobrar mais caro e acho que também o consumidor tem que entender esse lado também, né? O consumo Então, consciente não é só você fazer escolhas pelo meio ambiente. O consumo consciente é você ter consciência sim, do que você compra, da matéria-prima, da cadeia produtiva e etc. O pessoal confunde muito só, né?
Consumo Sim, consciente só com o exatamente. meio ambiente vai muito além disso também, o conceito, né? Exatamente. Então, você entender as demandas, né? Ter mais empatia, adaptar para as suas realidades e entender que você não vai resolver tudo, porque você não, senão você vai ficar louco e vai surtar, né? E quebrar. Então, acho que são essas as 3 dicas básicas que eu dou, né? De acordo com a minha experiência. E Flávia, para a gente fechar o vídeo, eu queria saber que legado você quer, com tudo isso que você fez, que legado você quer deixar para o mundo? Bom, o legado que eu quero deixar para o mundo, eu já falei isso algumas vezes, as pessoas dão risada. Eu quero que daqui a uns 10, 20 anos que eu não precise fazer mais Pop Plus. Que a gente entre nas lojas e tenha desde o PP até o Extra XGG, né? Perfeito. Que não se precise usar mais o termo plus size, nem petit size, né? Que a gente entre e seja bem tratado em todos os lugares, em todas as lojas, que tenha acessibilidade, né? E que esse seja um capítulo passado, né? E para quando as pessoas lembrarem, nossa, lembra que precisava existir um lugar para vender roupa para gente gorda, gente grande, né? Então eu acho que eu trabalho muito agora para que no futuro negócios como o meu não precisem existir, para que a gente entre em qualquer loja de rua, qualquer shopping e tenha coisas que sirvam na gente, que a gente seja bem atendido, bem respeitado, né? Então é esse o legado que eu quero deixar. Ou seja, você já está trabalhando para fazer tua próxima transição de carreira, né, gata? Sim, exatamente. Eu não sossego, né? Ela é viciada em fazer transição de carreira, minha gente. Verdade, Então, que ela verdade. continue assim. O que eu quero, na verdade, eu falo que o meu sonho é ser dona de cabaré, diretora de show de drag, aquelas coisas bem assim, aquelas velhas assim, bem com cabelo roxo, sabe? Eu quero fazer isso, diretora de show artístico, Esse é meu DJ. plano de carreira também, tá? E ó, eu acho que você tem que voltar. Se você for fazer isso, você tem que voltar para Santos, tá? Só Sim, faça essa nossa, exigência. comprar o retrô, já pensou? E voltar a fazer um Ou cabaré se lá. abrir a Olha, nova Pink pensou? Panther, já pensou? Exatamente. Bem esse tipo de coisa que eu quero pra encerrar minha carreira. Sensacional. Assim. Sensacional. Gente, vamos aguardar então esse. A gente grava, não sei, Flávia, em quanto tempo? Daqui a uns 15 anos, talvez? Sim, espero que Se o sim. YouTube existir ainda, a gente vai estar aqui gravando esse vídeo, tá? Eu prometo. Uhum. Em 5D. Exatamente, holográfico, né? Holográfico. Flávia, eu quero agradecer muito, foi muito divertido, estou muito orgulhosa de ter conseguido gravar contigo esse vídeo e ter essa troca. Eu lembrei de coisas durante o vídeo, que o seu blog tinha sido o primeiro, isso não foi ensaiado, tá? Falei, Olha, caraca, meu. Assim, Flávia, continue sendo a nossa eterna influencer. Aí, por favor, sempre mostrando influencer coisas Caissara. incrível, incrível. Ai, Obrigada, obrigada, Flávio. Lúdia. Adorei o espaço e a oportunidade de falar com vocês. Muito bom. Gente, quem gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui. Não deixa de assinar o canal do TIP. E, ó, segue a Flávia aqui. A gente botou o arroba dela embaixo do nome dela. O meu tá aqui embaixo também. Espero você no próximo vídeo. Tchau! Tchau.